O que aconteceu na casa da família Pinheiro aquele dia nunca vai sair da minha memória. Eu fui arrancada de lá como se fosse um inseto que não deveria estar dentro de casa. Não teve polícia, algema, sirene. Teve algo muito pior. Teve áudio no grupo das moradoras, teve olhares desviando no elevador, teve meu nome virando sinônimo de "cuidado, ela rouba". Em menos de 6 horas, 3 anos de trabalho no condomínio Alto do Vale foram destruídos, porque o filho mimado de uma família quase rica resolveu esconder uma pulseira de R$22 mil e apontar o dedo para a diarista, o lado mais fraco da corda que sempre estoura. Naquele 12 de setembro de 2018, enquanto o micro-ondas apitava na cozinha, avisando que a comida estava pronta, a Lúcia me chamava de ladra na sala, e o resto da família deixava. Ninguém quis ver câmera, ninguém quis prova, só eu. Aquele som do micro-ondas apitando repetidas vezes me assombrou por muito tempo. Cada apito ficou gravado na minha memória como se fosse um cronômetro para o fim da minha humilhação. E foi por causa desse som que 1 ano depois, eu sentei do outro lado do vidro espelhado da guarita do Alto do Vale, com acesso a todas as câmeras, todos os históricos, todos os áudios e um único objetivo: desmontar, em silêncio, a família que quase acabou com a minha vida. Antes de continuar, preciso começar do começo para você entender essa história. Meu nome é Rita, sou de Natal, bairro Planalto. Quando um morador liga na guarita, eu digo: "Boa tarde, aqui é a Rita da portaria". Acontece que, por muito tempo, ninguém sabia meu nome. Eu era só a moça, ou a diarista. Tenho 30 anos. Quando tudo explodiu, tinha 28. Moro num apartamento pequeno com a minha irmã, Isabel, 2 anos mais velha. Ela trabalha como camareira num hotel da cidade. Nosso apartamento é simples: 2 quartos minúsculos, sala, onde mal cabem um sofá e uma estante, cozinha estreita. As paredes são finas, dá pra ouvir a TV do vizinho. O ventilador faz barulho demais à noite, mas é o que a gente chama de nosso. Antes de continuar a história, se curtiu até aqui, que tal se inscrever no canal e deixar seu like? Deixe também um comentário me contando de onde você está acompanhando, para que novas histórias possam conter detalhes da sua cidade. Valeu, e continue acompanhando agora. A Isabel sempre foi meu oposto em alguns aspectos. Eu sou mais quieta, acostumada a engolir sapo. Ela fala mais, pensa rápido, é prática. Quando eu cheguei em casa naquele dia da acusação, destruída, ela foi a única pessoa que ouviu tudo sem me julgar, e foi a primeira a ouvir de mim a palavra vingança sem rir. Antes de tudo, eu tinha um medo muito claro e um sonho meio tímido. O medo, ser acusada de uma coisa que eu não fiz. Desde criança, eu ouvia minha mãe repetir: "Gente pobre não precisa errar para ser culpada, basta estar por perto". Ela contava histórias de gente do nosso bairro que se envolveu sem querer. Um vizinho que estava na esquina quando teve um furto na loja, uma mulher que era cozinheira e foi acusada de mexer no dinheiro do patrão. Ela sempre dizia: "Nunca fica sozinha em lugar onde tem coisa cara. Não encosta em nada que não é seu. Não pega nada emprestado sem autorização. O mundo não perdoa a gente". Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, a Isabel tinha 17, ficamos só nós duas. A frase dela ficou como uma espécie de lei não escrita dentro de casa. O meu sonho era estudar direito. Não era um sonho grandioso de salvar o mundo, era mais pé no chão. Eu queria entender as regras, queria saber o que os advogados falavam, o que os juízes liam, por que certas pessoas eram punidas e outras não. Eu imaginava, às vezes, eu mesma sentada numa sala de audiência, sem uniforme, sem pano de chão na mão, falando com segurança. Achava que o conhecimento da lei poderia me proteger. Irônico, antes de entrar numa faculdade, eu passei pelo tipo mais cru de injustiça. E, sem diploma, tive que inventar meu próprio jeito de fazer justiça. Entrei no mundo das casas dos outros com 17 anos, quando comecei a trabalhar como diarista. A primeira vez que entrei no Alto do Vale foi em 2015. O condomínio parecia uma ilha, cercada de portão, guarita e vidros. 3 torres altas, piscina, academia com esteira voltada para a rua, salão de festas com lustre imenso, salão de beleza no térreo, pequena cafeteria com cheiro de café caro. Eu, com a sacola de produtos, atravessava o portão de serviço com o corpo encolhido, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. O porteiro anotava meu nome numa prancheta. Nome completo? Rita de Cássia. Vai para qual apartamento hoje? 803, Torre B. Ele escrevia, liberava o portão de pedestre e eu entrava, sentindo que aquele lugar nunca seria meu, nem por um segundo. Fui pegando casas aos poucos, sempre indicada por alguma patroa para outra. Essa é de confiança, essa é caprichosa, essa não deixa a bolsa em lugar nenhum. Criei uma rotina. Segundo em uma família com 2 crianças pequenas,
terça em uma senhora viúva que gostava de falar do passado, quarta numa cobertura da Torre C, quinta em um casal de meia-idade, sexta num apartamento menor. Minha semana era um mosaico de vidas alheias. Eu sabia quem brigava todo dia, quem vivia de aparência, quem chorava no banheiro, quem traía o marido, quem humilhava o empregado, quem fingia ser humilde e quem era de verdade. Ao mesmo tempo, ninguém sabia nada de mim. Ninguém perguntava se eu comia bem, se eu dormia direito, se eu tinha sonho. No máximo, perguntavam: "Você tem filhos?" Quando eu dizia não, algumas respondiam: "Melhor, filho atrapalha para trabalhar." Era assim. A família Pinheiro entrou na minha vida em 2017. Foi a dona Célia, uma das minhas primeiras patroas, que falou: "Rita, tem uma Lúcia na Torre A que tá precisando de diarista. Ela não é tão rica quanto as outras, mas faz questão de parecer. Tem gênio, mas paga certinho." Eu precisava do dinheiro, porque, além de manter a casa com a Isabel, eu tinha um plano escondido: montar uma reserva para fazer faculdade de Direito. Eu anotava valores num caderno, conta por conta. O apartamento 1203 da Torre A era o deles. Na primeira vez que eu entrei, reparei numa coisa que só quem é de fora percebe. Tudo ali era montado para impressionar. Parecia aquela foto de revista, que você sabe que não é a sala de verdade de ninguém. Havia um sofá grande demais para a sala, uma mesa de jantar com 6 cadeiras que quase não cabiam, quadros que tentavam parecer caros, mas eu já tinha visto igual em loja de decoração de atacado. Lúcia abriu a porta. Cabelo escovado, unha feita, roupa de ginástica cara. Olhou para mim de cima a baixo. "Você é a Rita?" "Sou sim." "Entra. Começa pela cozinha. Eu não gosto de gente parada." Ela foi andando e falando: "Aqui é simples. Cozinha, sala, quartos, banheiros. Nada demais. Quero tudo limpo, óbvio. Não mexe nas minhas coisas sem eu mandar. E não me chame de senhora. É Lúcia." Ela dizia "é Lúcia", mas o jeito de falar era Dona Lúcia. Tinha um consultório de pilates do qual falava como se fosse uma empresa com filial em outros países. "Eu atendo gente importante, viu? Esposa de juiz, empresária famosa. As pessoas confiam em mim. Eu não sou dessas profissionais meia-boca." Enquanto eu esfregava o chão, ela enfileirava nomes como medalhas. Eu enfiava o cabelo atrás da orelha e continuava. Essa mania de pôr o cabelo atrás da orelha era antiga, mas com a Lúcia ficou mais forte. Sempre que ela falava comigo como se estivesse me testando, eu sentia o cabelo escorregar e corria a mão, quase como se dissesse para mim mesma: "Fica no lugar, não treme." Antônio, o marido, era outra energia. Trabalhava na parte administrativa do Porto de Natal. Chegava cedo às vezes, saía cedo, outras voltava tarde. Usava camisa social, gravata um pouco torta, sempre carregando uma pasta. "Bom dia, Rita", ele dizia, passando pela cozinha. "Muito trabalho hoje?" "Sempre", eu respondia. Ele ria. "No Porto é igual, só muda o tipo de sujeira." Achei a frase curiosa. Só anos depois ela faria sentido completo. Com o tempo, fui notando pequenas coisas. Ele dizia que não fumava, mas algumas camisas tinham cheiro forte de cigarro barata. No bolso, às vezes tinha recibo de restaurante caro, em bairro que eu sabia que não era caminho de casa. Em uma tarde, enquanto eu tirava a pó da estante, o telefone dele tocou e ele foi para a varanda achando que ninguém ouvia. "Esse lote vindo da China não pode dar problema na fiscalização, entendeu? Se der certo, a gente antecipa a entrega para eles", ele disse. Eu continuei passando pano, mas guardei "lote da China" na cabeça. Não era parte do meu mundo, mas eu sabia que aquilo não era conversa de qualquer funcionário. Renan, o filho mais velho, 21 anos, era um retrato do que acontece quando se junta dinheiro e falta de limite. Passava o dia jogando videogame no quarto, xingando gente que eu nunca via. A música alta vazava pelo corredor, a porta vivia fechada. No segundo dia em que eu limpei o corredor, ele reclamou: "Dá pra desligar esse aspirador aí?" "Tô terminando o quarto, senhor Renan." "É senhor mesmo?" ele respondeu, com desdém. "Eu sou seu patrão aqui." Na cabeça dele, qualquer pessoa abaixo do 12º andar era funcionário potencial. Diego, com 18 anos, era um ponto fora da curva. Estudava na mesa da sala, cercado de apostilas, marca-texto, anotações. Eu organizava a estante, ele resolvia a questão de matemática. Às vezes, a gente trocava meia dúzia de frases. "Cansado?" eu perguntava, vendo ele apoiar testa na mão. "Muito, mas um dia eu saio dessa casa", ele respondia. "Vou estudar, trabalhar, ter minha própria vida." "Você vai sim." "E você?" ele devolvia. "Vai fazer o quê?" "Se eu conseguir juntar dinheiro, direito." "Direito? Olha aí", ele se animava. "Meu plano é psicologia, para entender cabeça de gente doida. O seu é entender lei para botar gente doida no lugar?" Eu ria. Lúcia, quando via a cena, cortava na hora. "Rita, por favor, menos papo", ela dizia. "Ele se distrai fácil, e aqui você tá para trabalhar, não para fazer amizade."
Sim, Lúcia. Ela sempre fazia questão de me lembrar do meu lugar. Quando eu acabava o serviço e descia no elevador de serviço, eu me sentia levando um pouco de cada conversa para casa, misturada com o cheiro de água sanitária. Foi assim por 1 ano e meio. Até amanhã que tudo aconteceu. É estranho como o dia da virada começa igual a qualquer outro. Naquela quarta-feira, 12 de setembro de 2018, cheguei às 9 horas, como sempre. Toquei a campainha. Lúcia atendeu de roupão, celular na mão, cara fechada. Bom dia, eu disse. Respondeu e já virou as costas. Bom humor hoje não é convidado, pensei. Comecei pela cozinha. Tinha louça do dia anterior, panela com resto de comida, uma geladeira que precisava de atenção. Às 11h30 da manhã, ouvi o micro-ondas apitar. Lúcia tinha colocado uma lasanha congelada. Ela levantou do sofá, foi até a cozinha, abriu o aparelho, mexeu no prato, colocou mais tempo. Voltei pro quarto de casal para dobrar a roupa. O micro-ondas apitou de novo. Dessa vez, ela não foi. Foi aí que ela apareceu na porta do quarto sem bater. Rita. Oi, Lúcia. Cadê a minha pulseira? Parei de dobrar a camisa na hora. Que pulseira? A de ouro branco, com pedrinhas azuis. A que vale R$22.000. Eu deixei em cima da penteadeira ontem. Hoje não tá. Quem limpou aqui ontem? Eu limpei, mas só passei plano, não mexi nas coisas. Ela franziu a testa. Vem comigo. Ela saiu do quarto e foi pra sala. Quando cheguei, vi o cenário. Antônio na ponta do sofá, Diego na mesa com o caderno aberto, Renan encostado na parede, braços cruzados, expressão pronta para desastre. O micro-ondas apitou mais uma vez. Lúcia falou alto, como se estivesse apresentando um caso numa novela. Família, a Rita vai contar pra gente o que fez com a minha pulseira. Meus olhos arderam, não de choro, ainda, de incredulidade. Eu não sei de pulseira nenhuma, Lúcia. Se quiser, a gente procura. Às vezes caiu atrás de algum móvel. Renan riu, curto. Ah, claro. Vamos brincar de vamos ajudar a ladra a esconder melhor o que ela pegou. Diego fechou o caderno com força. Não começa, Renan. Eu vou terminar, Lúcia cortou. Ontem eu tirei a pulseira, deixei em cima da penteadeira. Hoje de manhã fui pegar, sumiu. Quem esteve nesse quarto desde ontem? Eu, você, os meninos e a Rita, Antônio respondeu, sem olhar pra ninguém. Pois é, de todo mundo, quem é que não mora aqui? O micro-ondas apitou, insistente. Diego levantou um pouco a voz. Isso não prova nada, mãe, se a senhora esqueceu em outro lugar. Eu não esqueço, ela retrucou. Eu sei onde pôs. A pulseira sumiu depois da limpeza. Entra quem aqui? A Rita. Eu respirei fundo. Lúcia, eu nunca peguei nada da senhora. Se quiser, pode revistar minha bolsa, meu corpo. Eu jamais ia arriscar minha vida por uma pulseira. Renan cruzou os braços com mais força. Para quem recebe por diária, uma pulseira de R$22.000 é uma vida, ele comentou. Você tem ideia de quantos dias de faxina isso dá? Diego ficou indignado. Você tá falando como se ela tivesse confessado, Renan. Não tem prova nenhuma. Prova é a pulseira ter sumido, Lúcia respondeu. E a única diferença entre ontem e hoje é que a Rita veio. E o Renan? Quase saiu da minha boca, mas travei. Eu o tinha visto mexendo em gaveta no dia anterior, mas eu não tinha prova, só memória. Pede pra ver as câmeras, Lúcia, falei. Pede pra portaria, eles vão ver quem entrou e quem saiu. Vão ver que eu vim, trabalhei e fui embora. Ela riu. Você acha que eu vou perder meu tempo pedindo câmera por causa de diarista? Isso é coisa pra quando some coisa importante. Eu senti meu estômago virar. Mãe, isso é injusto, Diego insistiu. A senhora tá acusando sem prova. Eu conheço gente, Diego. Você é muito inocente, ela respondeu. Eu não vou fingir que não sei o que aconteceu aqui. O micro-ondas apitou de novo. O cheiro da lasanha se espalhava pela casa. Revista a bolsa dela, mãe, Diego pediu. É rápido, se não tiver nada, acabou. Eu não vou pôr a mão em coisa de ladra, Lúcia disse, seca. Foi como se tivesse cuspido a palavra na minha cara. Ladra. Nem suspeita, nem talvez. Ladra. Fato. Senti um nó na garganta. Eu não sou ladra, falei, com a voz falhando. Eu tenho minha irmã, tenho meu sonho de estudar. Eu nunca. Renan me interrompeu. Todo mundo fala isso quando é pego, não é novidade. Antônio olhava para o chão. Não abriu a boca para dizer talvez você esteja exagerando, Lúcia. Ficou ali, sentado, tão cúmplice quanto quem apontado o dedo. Lúcia respirou fundo, como quem tomou uma decisão inevitável. Você vai embora, Rita, agora, e não volta. Não quero você na minha casa. Lúcia, por favor, eu tentei. E vou avisar as outras, eu não quero ninguém passando pelo que eu passei, pelo que ela passou. Diego se levantou. Mãe, isso tá errado, ele disse, firme. A senhora sabe que a Rita não tem nada a ver com isso.
Você não manda em nada aqui, Diego. Senta. Ele não sentou, mas também não conseguiu mudar nada. O micro-ondas apitou mais uma vez. Lúcia passou por mim, foi até a cozinha, abriu a porta com violência, tirou o prato, resmungando algo sobre até a comida irrita hoje. Eu peguei minha bolsa com as mãos trêmulas. Rita, Diego começou. Deixa, respondi, sem olhar para ele. Tá tudo bem. Não estava. Antônio continuou sentado. Renan me olhou com prazer frio. Lúcia voltou para a sala segurando o prato e a convicção de que tinha cumprido seu dever. Saí da sala, do apartamento, do 12º andar. No elevador de serviço, olhei meu reflexo no inox. Os olhos cheios de água, o cabelo caído. Joguei atrás da orelha de novo. Dessa vez, o gesto não me deu controle. Só mostrou que eu ainda estava lá, inteira por fora, destroçada por dentro. Na portaria, o porteiro perguntou: "Tudo certo, dona Rita?" "Tudo", menti. No ônibus de volta para o Planalto, toda a minha reputação de diarista no condomínio Alto do Vale foi destruída. Às 2h07 uma patroa: "Rita, não precisa vir amanhã, tá? A gente decidiu mudar algumas coisas." Às 2h32 outra: "Rita, melhor você não vir essa semana, depois conversamos." Às 3h10 mais uma: "Rita, a partir de agora, não vamos mais precisar do serviço, tá bom?" Eu perguntava, mas por quê? E recebia respostas esfumaçadas. "Ah, é uma fase, melhor a gente dar um tempo. Depois te explico direitinho. Te ligo." Ninguém ligou. Às 18 horas daquele mesmo dia, eu não tinha mais nenhuma casa no Alto do Vale. 3 anos de trabalho, desmanchados em algumas horas de boatos no grupo de moradoras. Quando cheguei em casa, joguei a bolsa num canto e sentei na cama, sem conseguir tirar o sapato. Isabel veio da cozinha, secando as mãos no pano de prato. "Que cara é essa?" perguntou. "Acabou", eu respondi. "O quê?" "Todas as casas, Alto do Vale inteiro." Ela se sentou ao meu lado. "Como assim? Ninguém demite todo mundo de uma vez?" Contei, uma por uma, as cenas. O micro-ondas apitando, Lúcia me chamando de ladra, Renan reforçando, Antônio calado, Diego tentando me defender e sendo cortado. Contei dos áudios que deviam estar circulando, das mensagens que recebi. Quando terminei, a Isabel estava com os olhos cheios de raiva. "Essas pessoas acham que podem fazer o que querem", ela disse. "Só porque moram em Torriá, acham que o que falam vira verdade." "Virou, pelo menos para todo mundo que me pagava", respondi. Ficamos em silêncio por alguns segundos. "E agora?", ela perguntou. "Agora eu vou me vingar." Falei sem gritar, sem choro, só com uma certeza estranha, que parecia ter brotado de um lugar que eu não conhecia em mim. Ela me olhou, séria. "Vingar como? Batendo lá? Fazendo cena na portaria? Isso vai cair pra você, Rita." "Não, eu não vou tocar em ninguém. Eu vou tocar na imagem deles." "E como você pretende fazer isso?" Eu olhei pro teto, tentando arrumar as ideias. Lúcia riu quando eu falei de ver as câmeras. Achou que eu nunca ia ter acesso. Eu vou ter. Eu vou entrar na empresa de segurança que cuida do Alto do Vale. Vou voltar para aquele condomínio, não com pano de chão, com acesso às câmeras, aos registros, aos interfones. Isabel ficou calada alguns segundos e, ao invés de me chamar de doida, disse: "Então, vamos descobrir quem são." E foi assim, naquela noite, que começou a parte fria da minha vida. Até o fim de fevereiro de 2019, eu fiz de tudo para pagar as contas. Não era mais roupa de madame, piso de porcelanato, mármore. Era banheiro de bar, chão de padaria, gordura de cozinha de restaurante pequeno. Meu corpo chegou em um ponto em que eu não sabia se doía de esforço ou de raiva. Voltava para casa exausta, mas toda noite, depois do banho, sentava na mesa com Isabel, ligava o notebook velho e começava a pesquisar. Empresa de segurança Alto do Vale Natal. A mesma resposta sempre: Vigilarte. Eu já tinha visto o nome no adesivo da guarita, no braço dos funcionários de uniforme. Cliquei no site. Apareciam fotos de vigilantes, prédios, textos falando de confiança, sigilo, tecnologia. "É nessa que eu quero entrar", falei. "E o que você vai dizer?", Isabel perguntou. "Sou diarista, mas prometo aprender rápido a mexer em câmera?" "Eu vou dizer que sei lidar com condomínio, com gente difícil, que sou observadora. Eles não precisam saber do resto." Montamos o currículo. Nome: Rita de Cássia. Experiência: recepção em ambientes residenciais, atendimento a público exigente, responsabilidade com rotinas de condomínio. Algumas coisas eram verdade torcida. Eu não tinha carteira assinada de portaria, mas sabia mais da dinâmica de condomínio do que muito funcionário. Escrevi também: facilidade com computador. Na prática, eu sabia ligar o notebook, usar e-mail, mexer em buscador. O resto, aprenderia. Peguei o telefone do site da Vigilarte e liguei. "Vigilarte, boa tarde." "Boa tarde, aqui é a Rita. Gostaria de saber se estão contratando auxiliar de monitoramento ou portaria. Tenho experiência com condomínios."
Estamos sempre precisando. Manda seu currículo para esse e-mail. Eu sou Sérgio, supervisor. Anotei o e-mail, mandei o currículo e uma carta simples, falando que tinha responsabilidade, atenção, conhecimento de rotina. Uma semana depois, Sérgio ligou. Rita? Sim. Gostei do seu currículo. Você pode vir para uma entrevista na próxima segunda? Posso sim. Na entrevista, ele me perguntou sobre rotina de prédio, como eu lidava com o morador reclamão, se eu sabia manter sigilo. Respondi com a calma de quem já tinha sido humilhada no pior cenário possível. Você parece já ter visto muito de condomínio, ele comentou. Já limpei casa de muita gente que mora em condomínio. A gente aprende observando, respondi. Ele riu. Começa como auxiliar de monitoramento em março, primeiro num condomínio menor, para aprender. Se for bem, tem uma vaga legal a partir de agosto num condomínio grande que vamos assumir. Qual? Alto do Vale, conhece? Já ouvi falar, disse, controlando o impulso de mostrar o quanto eu conhecia. Fui contratada. De março a julho de 2019, trabalhei num condomínio de apenas uma torre, com bem menos gente do que o Alto do Vale. Mas, para mim, era universidade prática. Chegava antes do horário, saía depois. Na central, com as telas na frente, eu me sentia mais atenta do que nunca. Aprendi a usar o sistema com rapidez. Para cada câmera, havia um campo de pesquisa por data e hora. Aprendi a puxar gravação de um horário específico, voltar, avançar. Descobri como ouvir chamadas de interfone que já tinham acontecido, como pegar áudios e salvar. Aprendi a puxar informações por placa de carro, por apartamento, por nome. Eu vi a cidade de um jeito que nunca tinha visto, pelo caminho dos carros, pela hora das visitas, pela pressa das pessoas. Minha memória visual, que sempre foi boa, virou um instrumento. Eu via um carro num domingo e reconhecia a mesma placa dias depois. Sabia, pelo jeito de andar, se uma pessoa estava tranquila ou nervosa. A câmera não mostrava tudo, mas mostrava muita coisa. Sérgio notou. Você é muito detalhista, Rita. Fica madrugada vendo gravação? Ele brincou. Quero aprender, respondi. Ele riu, satisfeito, achando que tinha ganhado a funcionária perfeita. Em julho, ele me chamou na sala de novo. Lembra daquele condomínio grande? Em agosto, a gente assume o Alto do Vale de vez. Portaria, central, tudo. Quero você na guarita, no turno principal. Vai treinar gente nova, coordenar acesso, lidar com morador chato. Meu coração acelerou. Eu aceito. Ele nem imaginava que eu tinha guardado aquela frase por quase um ano. Agosto de 2019. Voltar ao Alto do Vale de uniforme azul marinho, crachá pendurado e cabelo escurecido foi como entrar numa versão distorcida da minha própria memória. Passei pelo portão principal, agora na parte interna da guarita. Usei a chave, abri a porta lateral da guarita, encostei o dedo no leitor de biometria. A luz verde acendeu. Lá dentro, uma mesa, 2 cadeiras, um ventilador de parede, o computador central e, ao lado, a parede de monitores. Nos monitores, as imagens ao vivo, garagens das 3 torres, hall social, entradas de serviço, elevadores, corredores do 1º ao 15º andar, piscina, academia, salão de festa, portão de pedestre, portão de garagem. Eu via gente subindo, descendo, conversando, brigando. Do lado do computador, uma janela com vidro espelhado dava para a rua. Do lado de fora, eles não me viam. Eu via tudo. No sistema, o cadastro dos moradores, nome, apartamento, placa de carro, biometria. Um campo chamava Histórico de Acesso. Ali, eu podia ver quem entrou, a que horas, quem saiu, quem passou pela catraca, qual carro entrou no portão. Outro campo guardava os áudios de interfone. Todas as chamadas ficavam registradas por alguns dias. Nos primeiros dias, seguia o manual. Atendia a interfone com voz neutra. Portaria, boa tarde. Boa tarde, aqui é a moradora do 504. Pode liberar o entregador da pizza? Alguém dizia. Nome da pizzaria, por favor. Registros comuns, nada demais. Mas, nos intervalos, eu me dava o direito de olhar para onde pouco tempo antes eu tinha andado carregando balde, pano e vergonha. No monitor do elevador da Torre A, vi o corredor do 12º. O mesmo chão que eu passei pano tantas vezes, o mesmo corredor onde eu senti minhas pernas fraquejarem ao sair do 1203 naquele dia. No monitor da garagem, vi o estacionamento com as vagas dos moradores. Li as placas registradas. Bati os olhos em uma e reconheci. Carro do Antônio. Aproximei a câmera. Num fim de tarde de quinta-feira, vi o carro branco entrando. O sistema identificou a placa e mostrou. Placa XX1234. Apto 1203, Antônio Pinheiro. Ele estacionou. Desceu com a pasta na mão, olhando para o chão. Entrou no elevador. Apertou 12. Eu o observei em silêncio, com uma estranha sensação de vantagem. Antes, eu dependia da memória para lembrar das coisas que vi. Agora, eu podia rever quantas vezes quisesse. Nos dias seguintes, vi Lúcia entrando e saindo, ora com roupa de academia, ora com roupa de consultório.
Vi Renan com boné e capuz, chegando tarde, sempre com mochila. Vi Diego de mochila de cursinho, apostilas na mão. Eu não me joguei em cima dos arquivos de cara, fui aos poucos. Como qualquer boa diarista que conhece a casa onde trabalha, antes de limpar a sujeira, eu precisava ver de onde vinha. Comecei puxando o histórico de acesso do 1203 nos 3 meses anteriores. No sistema, coloquei o apartamento, selecionei o período. Apareceu uma lista, datas, horários, placas dos carros, entradas pela portaria. Vi que o carro do Antônio saía quase todo dia entre 7 horas e 8 horas. Voltava entre 18 horas e 19 horas. Só que havia exceções. Algumas noites, o carro entrava depois das 23 horas. Em outras, ele saía depois das 21 horas e voltava só perto de meia-noite. Cruzei com o histórico de gravação de câmeras externas da cidade de estabelecimentos atendidos pela Vigilarte. Alguns restaurantes em bairros nobres tinham câmeras deles. Em 2 ocasiões, no mesmo dia em que as notícias falavam de grande movimentação de contêineres vindos da China no porto, o carro do Antônio apareceu estacionado em um restaurante à beira de uma avenida movimentada por quase 3 horas. Saía sempre perto da hora em que um caminhão de determinada empresa de transporte passava em outra câmera da rua. Em uma gravação, de câmera interna de restaurante, vi Antônio sentando numa mesa com 2 homens. Em determinado momento, um deles desliza um envelope grosso pela mesa. Antônio pega, coloca rapidamente dentro da pasta, olha em volta. Eu não tinha como ouvir o áudio, mas a imagem era óbvia. Propina era a palavra que qualquer pessoa pensaria. Eu parecia quase advogada vendo aquilo. Comecei a guardar esses trechos em um pendrive. Em casa, copiava, nomeava por data. Encontro restaurante 10 de agosto de 2019. Encontro restaurante 22 de julho de 2019. Lúcia tinha outra linha. As câmeras da garagem mostravam ela descendo com roupa de academia, entrando no carro, se olhando no espelho interno. Em seguida, puxava da bolsa uma blusa diferente, mais decotada, trocava no próprio carro, ajeitava o sutiã, passava batom. Um dos motéis da cidade tinha contrato com a Vigilarte. Eu, dentro do sistema, tinha acesso às câmeras da entrada de veículos. Em pelo menos 5 dias diferentes, vi o mesmo carro da Lúcia entrando na garagem coberta, junto com um homem, às vezes o mesmo, às vezes outro. Eu cruzava as datas com as agendas que ela dizia ter. No grupo de estudos, gráficos assim: não posso ir hoje, tenho aula no consultório às 15 horas. No mesmo dia, às 3h10 da tarde, o carro dela entrando no motel. Renan também ficou na minha mira. O histórico de visitantes do 1203 mostrava uma lista de nomes dos amigos que ele autorizava a subir. Eu anotava alguns, pesquisava depois em site de notícias, redes sociais. Às vezes aparecia uma pista: envolvimento com golpe, suspeita de agressão, boca de urna ilegal, coisa mal resolvida com apostas. Pela portaria, eu o ouvia falar com cobradores no interfone. Eu já te falei que vou arrumar o dinheiro, cara. Você acha que cassino online é brincadeira? Uma vez, o outro respondeu. Eu fui montando, aos poucos, uma teia de desonestidades. Só que eu não podia simplesmente pegar todo e expor de uma vez. Não queria barraco de filme ruim. Queria algo que tivesse peso no mundo deles. Eu não queria só humilhar. Queria que o condomínio inteiro visse o que se escondia atrás do Família Pinheiro. E queria que isso acontecesse de um jeito que não pudesse ser facilmente organizado como invenção de diarista vingativa. Eu precisava dos mesmos canais que destruíram meu nome, grupos de WhatsApp. Entrar nesses grupos sendo funcionária de portaria não é simples, mas às vezes a curiosidade dos moradores ajuda. Foi Diego que me deu a entrada. Numa tarde, o interfone da guarita tocou. Guarita? Aqui é o Diego, do 1203. Tudo bem? Tudo, senhor Diego. A administradora me pediu para confirmar meus dados com vocês também. Troquei de número. Tô num grupo de estudos do condomínio. Às vezes eles precisam falar com a portaria. Posso descer aí? Claro. Ele veio com um papel anotado. Enquanto preenchia, comentei. Grupo de estudos? Ele sorriu. A síndica nova tá com essa ideia de juntar o pessoal que quer vestibular. A gente usa um grupo de WhatsApp para combinar horário. Legal. Ajuda. Ele me olhou com curiosidade. Você estuda? A pergunta me pegou. Estudo pro vestibular também, direito, mas por conta própria. Direito? Olha, ele se animou. Eu tô tentando psicologia. Se a gente passar, eu viro paciente e você é advogada. Eu ri. Um dia, quem sabe? Ele anotou o número e no fim disse: me passa seu número. Se tiver alguma coisa de evento, ligação, é bom ter contato direto de alguém de confiança. Passei. Pouco depois, estava adicionada ao grupo Estudo Alto do Vale.
Ali, as conversas eram sobre prova, professores, piadas internas, mas de vez em quando surgiam comentários que abriam janela para o mundo dos pais. Minha mãe tá doida com um áudio do grupo das moradoras. Sobre o quê? Sobre a Lúcia. Eu só lia. Observava quem pareciam ser os nós da rede. Ana Paula, filha da síndica, João, filho de um procurador, Beatriz, cuja mãe vivia na cafeteria com Dona Teresa, a fofoqueira oficial. Eu sabia que não precisava estar em todos os grupos, bastava estar perto de quem estava. Meu primeiro alvo deliberado foi a reputação profissional da Lúcia. Ela se orgulhava demais do consultório de Pilates, do status de dona de negócio. Eu sabia que se mexesse nisso, ela sentiria. Peguei o panfleto do consultório que o Diego uma vez deixou na guarita. Tirei foto, procurei o nome na internet. Achei o perfil do estúdio em sites de avaliação local. Havia alguns elogios genéricos, meio copiados. Entrei com um perfil falso e escrevi uma avaliação neutra, mas com um veneno discreto. Espaço bonito, mas a profissional desmarca aulas em cima da hora por motivos pessoais. Já me deixou esperando na porta, fiquei insegura em continuar. Uns dias depois, com outro perfil, boa professora, porém pouco confiável em relação ao horário. Cheguei aí e encontrei a porta fechada. Essa era uma pequena tinta. No grupo de estudos, mandei. Minha irmã tá pensando em fazer pilates com a Lúcia. Pesquisou o estúdio e viu umas avaliações ruins. Alguém aqui já fez? É verdade isso? Ana Paula respondeu. Minha mãe vive reclamando dela. Diz que faz aula em hora proibida, deixa a gente esperando, faz escândalo se alguém reclama. Outro participante escreveu. Uma amiga da minha tia foi lá e disse que a mulher some do nada. Fica mais preocupada em postar selfie do que em atender. Eu nem precisei insistir. O grupo se encarregou de ampliar. Depois, parti para a imagem que eu precisava. Algo visual, forte, que rodasse nos grupos rapidamente. Peguei um trecho de vídeo da câmera da garagem. Lúcia no carro, porta aberta, sutiã à mostra, trocando de camiseta, colocando uma blusa justa, checando a maquiagem. Recortei de forma que o rosto aparecesse o suficiente para ser reconhecido por quem a conhecia, mas sem detalhes que identificassem a vaga específica. Não baixei pelo sistema, tirei foto do monitor com meu próprio celular. Enviei a imagem para uma diarista que eu conhecia há anos, que ainda trabalhava na Torre B e que tinha contato com outras funcionárias. Olha o que me mandaram num grupo de funcionárias de condomínio. Dizem que é uma moradora da Torre A. Não é a cara da Lúcia? Ela demorou pouco. É ela mesmo. Vou mostrar para as meninas. Eita, povo! Eu sabia o caminho. Diaristas falam para outras diaristas, que falam para patroas, que encaminham em grupos de moradoras. Não precisa de sistema de segurança para uma coisa assim se espalhar. Em 2 dias, vi reflexo disso no grupo de estudos. Vocês viram o print que vazou do grupo das mães? A Lúcia trocando de roupa dentro do carro? Minha mãe tá com vergonha por ela. Depois querção moralista. A reputação dela começou a escorrer pelo ralo. Avaliações negativas aumentaram, pacientes reclamando de desorganização, de comportamento inadequado. Lúcia desceu na guarita furiosa. Eu quero saber quem mexeu nas câmeras e vazou uma imagem minha, disse, batendo a mão na janelinha. Senhora Lúcia, a empresa não autoriza o envio de imagens a ninguém fora da administração. Se houve vazamento, precisa ser investigado pela síndica. Respondi com calma profissional. Isso é crime, ela esbravejou. Eu vou processar. A senhora tem todo o direito de procurar seus direitos, falei. Se eu tivesse menos autocontrole, teria dito, você descobriu isso agora? Mas me segurei. Enquanto a imagem dela derretia internamente, a de Antônio começou a queimar externamente. Com o dossiê de vídeos de encontros com empresários, horários batendo com movimentação de contêineres, recortes de notícia, montei uma denúncia anônima. Usei um computador público, num lugar longe da minha casa, para criar um e-mail só para isso. Enderecei para um canal de ouvidoria que recebia denúncias de corrupção em órgãos públicos. Assunto: indícios de irregularidades envolvendo o administrador do Porto de Natal. No corpo, escrevi tudo sem mencionar meu nome nem o condomínio. Lá dentro, ele era um servidor de nível administrativo, Antônio Pinheiro. Algumas semanas depois, apareceu a manchete. Operação apura esquema de contrabando no Porto de Natal. Servidores são investigados. Entre os nomes, lá estava, Antônio Pinheiro. Quando vi, lembrei dele na sala, sentado, olhando para o chão, enquanto Lúcia me chamava de ladra. Lembrei da frase, lote da China ao telefone. No grupo de avisos do condomínio, a síndica encaminhou a notícia com um comentário seco. Reiteramos que eventuais investigações relativas a moradores não têm relação direta com o condomínio, mas reforçamos a importância da ética em todos os níveis. No grupo de estudos, os comentários vieram. É o pai do Diego. Minha mãe tá em choque. Ele vivia falando de honestidade no elevador. O comportamento do Antônio mudou. As câmeras o mostravam mais curvado, menos falante, apressado. No elevador, pouco olhava para o lado.
Alguns vizinhos evitavam puxar assunto, outros cochichavam depois que ele saía. Eu não precisava empurrar mais, bastou acender o fósforo. Faltava Renan. Ele, ao contrário dos outros, parecia achar que nada o atingia. Continuava recebendo amigos estranhos, continuava falando alto com cobradores ao telefone. Até que um deles apareceu no condomínio num sábado à noite. O carro velho parou na porta. Um rapaz desceu, capuz, semblante nervoso. Veio direto para a guarita. "Chamo Renan do 1203, falou. "Boa noite. O senhor está como visitante?" perguntei. "Eu sou credor, ele me deve." "Preciso de um nome completo, senhor." Ele bufou, mas falou. Eu conhecia o nome de pesquisas anteriores, tinha passagem por ameaça. Liguei para o 1203. "Que foi?" Renan atendeu irritado. "Um visitante está aqui na portaria, disse que é sobre uma dívida. Avisa que, se o senhor não descer, vai ter problema no prédio." Ele silenciou por alguns segundos. "Não deixe ele subir." "Então informo que o senhor não autoriza a entrada?" "Fala para ele que eu desço, não deixe ele embora." Renan corrigiu rápido. "Certo, senhor." Desliguei. Antes de qualquer coisa, apontei uma câmera para frente da guarita e ativei também a captação de áudio ambiente, que registrava o que se falava ali, na faixa de segurança. Renan chegou alguns minutos depois, de chinelo, bermuda, camiseta amarrotada, cara de quem saiu da cama na marra. "Eu não falei para você não vir aqui?" ele disparou assim que viu o rapaz. "E você acha que a aposta é brincadeira?" O outro respondeu firme. "Você jogou, perdeu. Eu não sou um banco de pai rico." "Eu vou te pagar", Renan respondeu, olhando em volta, percebendo onde estava. "Eu falei que ia te pagar." "Você falou isso faz quanto tempo?" O rapaz debochou. 2 semanas? 3? Renan passou a mão no cabelo, nervoso. "É que o negócio tá complicado em casa. Meu pai..." "Seu pai que se vire com os problemas dele", o cobrador cortou. "E você com os seus. Ou você paga amanhã, às 8 da noite, ou eu começo a falar com gente aqui. Síndica, vizinho, polícia, tanto faz." Renan estreitou os olhos. "Abaixa o tom para falar do meu pai." "Ah, é? Do papai do Porto?" Ele riu. "Tenho ouvido umas coisas boas dele. Não vou ter dificuldade em arrumar ouvido para escutar minha história." O elevador da Torre A abriu ao lado. Um morador saiu, olhou rápido e passou, fingindo não ouvir. Eu sabia que, mais tarde, ele comentaria no grupo dele. Renan se aproximou um pouco, baixando o volume. "Amanhã, 8 da noite. Eu resolvo. Não vem fazer show aqui." "Última chance", o rapaz respondeu. "A aposta não é dívida de bar. Não pagar é assinar atestado." Virou as costas e foi embora. Entrou no carro. Saiu. Renan ficou parado alguns segundos, respirando fundo, antes de voltar pro elevador. Eu salvei o vídeo. E o áudio. Não precisei cortar nada, manipular conversa, só marcar a data e o contexto. Informação demais, pra gente de menos juízo, costuma se espalhar sozinha. Não joguei o áudio direto no grupo de moradores. Eu sabia que isso levantaria suspeitas sobre o sistema de segurança. Usei, de novo, o caminho indireto. Peguei o áudio, reproduzi em outro celular gravando, assim ele não ficava com a assinatura do sistema. Enviei o arquivo para a mesma diarista que já tinha espalhado a imagem da Lúcia. "Olha isso, ouvi num prédio onde eu estava ajudando. Parece coisa de novela. Imagina isso caindo em grupo de condomínio." Ela respondeu: "Menina, você se mete em cada coisa. Já mandei para 2 amigas. Quero ver a fofoca render." Rendeu. 2 dias depois, o áudio surgiu no grupo de estudos, com um texto. "Minha irmã recebeu isso. Dizem que é aqui do Alto do Vale." O pessoal começou a comentar. "Não é a voz do Renan? Parece muito. Dinheiro de aposta, cobrador, papai do Porto, tá tudo em casa." Eu só li. Não precisava escrever nada. Renan virou assunto de chacota silenciosa. Não na cara dele, claro, mas nos áudios a meia voz que os jovens mandavam entre si. Diego, no meio disso, parecia andar por outro campo. Uma tarde, ele desceu até a guarita com uma pasta na mão e expressão cansada. "Boa tarde, Rita." Foi a primeira vez, desde que voltei, que ele falou meu nome com clareza, olhando para o vidro. Meu corpo reagiu de um jeito estranho. A mão foi direto para o cabelo atrás da orelha, reflexo que eu achava ter abandonado. "Boa tarde, senhor Diego." Ele encostou no balcão da janelinha lateral, onde a gente fala com mais privacidade. "Posso te perguntar uma coisa?" Ele disse. "Claro. Você já trabalhou aqui antes?" Pisquei. "Como assim?" "É que..." Ele fez uma pausa, medindo as palavras. "Seu jeito de falar. Quando comenta de torre, de grupo, de gente, parece que você já viveu esse condomínio de outro ponto de vista." Eu respirei fundo. "Já trabalhei aqui como diarista, sim." Ele fechou os olhos por um segundo. Eu sabia. Silêncio. "Você limpava a minha casa", ele completou, como se estivesse montando um quebra-cabeça. "Limpava. E foi embora naquele dia." "Foi embora naquele dia", confirmei.
Ele me encarou com a seriedade de quem carrega a culpa que não é só dele. Foi verdade o que minha mãe falou? A pergunta era simples, a resposta, menos. Você acha que foi? Devolvi. Ele respirou fundo. Eu nunca achei que você tivesse roubado nada. Eu tava lá, eu vi a cena. Eu vi você pedindo pra ver câmera. Eu vi minha mãe não querer ouvir. Ele hesitou. Eu podia ter feito mais, mas não fiz. Você tentou falar, lembro. Tentei, mas parei no meio. Ele apertou os lábios. Eu tinha medo dela, do meu pai, do Renan, medo de virar o traidorzinho da família. Eu olhei pra ele através do vidro. Eu tenho raiva do jeito como vocês me trataram, da maneira como sua mãe me acusou, como seu irmão riu, como seu pai se calou, falei, devagar. Mas de você, não. Ele pareceu surpreso. Não? Por quê? Porque você ainda era quase um menino e tentou dizer alguma coisa. Isso é mais do que fizeram por mim naquele dia. Ele recostou na parede, soltando um ar pesado. Eu queria te pedir desculpa. Eu sei que não tira o que aconteceu, mas preciso dizer. Eu ouvi, respondi. Ficamos alguns instantes em silêncio. Estou indo embora daqui, ele disse, quebrando o silêncio. Passei na Federal, Psicologia. Tô só esperando resolver a faculdade, a bolsa. Vou pra outra cidade no começo do ano. Parabéns. Obrigado. Ele fez um meio sorriso. Eu quero entender como gente que tem tudo escolhe ser tão ruim. Acho que foi isso que me empurrou pra psicologia. Você não precisa virar igual. Não vou, ele garantiu. A única coisa boa de ver a casa desmoronando é saber o que eu não quero ser. Ele mexeu na pasta, como se estivesse lembrando de algo. E você, ainda quer fazer direito? Quero, agora mais do que nunca. Vai ser uma advogada perigosa, ele riu, porque vai saber como é estar do lado de cá e do lado de lá. Talvez seja justo. Ele assentiu, se afastou. Se um dia você tiver que me usar como testemunha, ele parou no meio da frase. Eu conto o que eu vi. Espero que não chegue a esse ponto. Eu também. Ele foi embora. Eu fiquei ali, na guarita, sentindo um peso estranho, uma mistura de satisfação por vê-los cair e um incômodo por envolver um garoto que, apesar de tudo, não merecia o mesmo destino dos pais. Isso não mudava meu objetivo, mas tornava tudo mais humano. A venda do apartamento 1203 virou assunto no condomínio antes mesmo de ir para o papel. Primeiro, foram os comentários soltos no grupo de estudos. Ouvi minha mãe dizendo que a Lúcia tá vendo apartamento. Depois de tudo, não aguenta o olhar dos outros. Também, depois de pai investigado, mãe exposta, filho devendo. Depois, veio o comunicado formal da síndica no grupo de avisos. Prezados, informamos que o apartamento 1203 foi colocado à venda. Pedimos compreensão quanto à movimentação de corretores e visitas. A família Pinheiro começou a sair aos poucos, mas o impacto que eu queria já tinha sido plantado. Dentro do condomínio, o nome deles virou sinônimo de conversa atravessada. Na cafeteria do térreo, ouvi, certa vez, duas moradoras comentando enquanto eu passava pelo corredor com o tablet da central. Eu sempre achei aquele menino estranho, o mais velho, uma dizia, a cara do pai. E a mãe, se acha dona do prédio, a outra respondeu. Olha aí, consultório vazio, casamento indo pro ralo. Com todo esse negócio do porto, ninguém quer ficar perto, completou a primeira. Eu não precisava inventar nada, não precisava empurrar mais. A queda social já estava em curso. No fim de dezembro de 2019, começou a mudança. Eu acompanhei tudo pelas câmeras. Primeiro, vieram os corretores, visitando o apartamento, entrando e saindo com interessados. Depois, um dia, o elevador de serviço ficou cheio de caixas, livros, roupas, pequenos eletrodomésticos. Antônio descia segurando uma mala, a postura mais curvada do que nunca. Lúcia, de óculos escuros dentro do elevador, como se quisesse esconder não só o rosto, mas a história recente. Renan, numa das vezes em que desceu, estava sem o fone de ouvido, o rosto abatido, mais magro. Havia rumores de que o pai cortara parte do dinheiro depois das confusões com apostas. Diego, por sua vez, desceu com uma mochila nas costas, um olhar misturado de alívio e medo do desconhecido. Na portaria, a síndica cumprimentou, protocolar. Desejo boa sorte para vocês. Lúcia respondeu apenas com um obrigada, seco. O carro deles saiu pela última vez pelo portão do Alto do Vale. Eu vi pela câmera, da guarita. Não senti vitória cinematográfica daquelas de filme. Senti algo mais quieto, mais pesado. A percepção de que eu tinha, de fato, mexido na estrutura de uma família. Se eles mereciam, tudo em mim dizia que sim. Mas isso não apagava o fato de que eu tinha cruzado linhas. Meses depois, as linhas começaram a me encarar de volta. Em março de 2020, Sérgio me chamou na sede da Vigilarte. Rita, precisamos conversar, ele disse, com um papel na mão. Era um memorando do Alto do Vale. Prezados,
Nas últimas semanas, temos observado a circulação de áudios e imagens que aparentam ter origem nas câmeras e sistema de interfone do condomínio. Tal prática configura violação de privacidade e quebra de contrato. Solicitamos que seja realizada auditoria interna para verificar acessos, responsabilizando, se necessário, envolvidos no vazamento. Senti as mãos suarem. A síndica acha que é alguém da empresa? Perguntei. Ela não acusou ninguém diretamente, mas apontou que alguns conteúdos têm ângulos que só podem ter vindo das câmeras oficiais, e a gente é responsável por essas câmeras, Sérgio respondeu. Eu preciso puxar relatórios de acesso, ver quem abriu o quê, quando. Ele me olhou de forma que não era de desconfiança direta, mas de aviso. Você é uma das minhas funcionárias mais cuidadosas. Eu não quero acreditar que faria algo assim, mas, se aparecer irregularidade, a responsabilidade recai na empresa toda. Eu assenti. Ele continuou. Não quero clima de caça às bruxas, mas preciso ser claro. Se algum dia descobrirmos que alguém vazou imagem ou áudio, é demissão e pode virar caso de polícia. A gente lida com informação sensível. Naquele momento, uma imagem rápida passou pela minha mente. Eu, sentada na frente de uma mesa, um promotor me mostrando logs de acesso, perguntando por que eu tinha aberto certa câmera em determinado dia, sem ocorrência registrada. Eu respirei fundo. Eu sempre usei as câmeras para o trabalho, Sérgio. A frase não era totalmente mentira, nem totalmente verdade. Ele assentiu. Eu sei, só tô te avisando. Voltei para o Alto do Vale naquele dia com algo novo no peito. Não era medo exatamente, era a consciência concreta de que aquilo que eu fiz não ia ficar para sempre escondido em pendrive e memória. Sentei na guarita, olhei disparadamente para os monitores. Crianças brincando na piscina, um senhor caminhando devagar na área comum, Dona Teresa na cafeteria com outra moradora certamente contando algum caso. Um entregador de aplicativo perdido tentando achar a torre certa. Eu percebi que naquele tabuleiro eu não era mais só a peça que se movimenta invisível. Eu também podia ser vista agora, rastreada, investigada. Isso não apagava o que eu senti em relação aos Pinheiro, mas colocava um espelho na minha frente. Foi nesse clima que eu decidi, enfim, fazer algo que tinha deixado de lado por tanto tempo, me inscrever de verdade no vestibular de Direito. O sonho, que tinha ficado soterrado sobre raiva, planos e horas de tela, continuava lá. Eu não queria passar a vida inteira em guarita, por mais poder que aquela sala me desse. Em meados de 2020, me inscrevi numa universidade pública que tinha curso de Direito. Paguei a inscrição, peguei apostilas usadas, assisti videoaulas à noite depois do turno, era uma rotina maluca. Trabalhava rodando turno de manhã e tarde, em alguns dias pegava à noite. Quando sobrava fôlego, estudava. A Isabel ria às vezes, me vendo na mesa com o caderno aberto, óculos na ponta do nariz, marca-texto em cima de Constituição. Olha ela, minha advogada da vingança, dizia. Não é vingança, é estudo, eu respondia. Mas nós duas sabíamos que as coisas estavam misturadas. Quando eu lia sobre devido processo legal, lembrava da sala da Lúcia, sem processo nenhum. Quando lia sobre presunção de inocência, lembrava de mim, já condenada antes de qualquer prova. Quando lia sobre prova ilícita, lembrava dos prints que eu tirei de tela de câmera sem autorização. Um dia, estudando responsabilidade civil sobre vazamento de imagem, li algo como: divulgar imagem de pessoa em situação íntima sem autorização gera dano moral e pode ser crime. Pensei na foto da Lúcia trocando de roupa no carro, nas mãos das diaristas, das moradoras, na roda de rir e julgar. O paradoxo era gritante. Naquele texto, eu era autora de ato ilícito. No meu corpo, eu ainda era vítima. Eu entendia que o mundo não é dividido em gente que só faz certo e gente que só faz errado. Eu mesma era prova disso. Quando chegou o dia da prova, fui para a universidade com uma sensação estranha de que eu estava entrando num lugar onde, em teoria, as coisas se resolvem pela palavra, não por áudio vazado ou vídeo de garagem. Sentei numa carteira, abri o caderno de respostas, li as perguntas. Era sobre lei, mas, para mim, era também sobre vida. Respondi com calma, lembrando dos casos que eu tinha vivido, não só lido. Quando a prova acabou, saí sem saber se tinha ido bem ou não. O resultado demorou semanas. Quando chegou, eu estava de plantão na guarita, turno da tarde, pouco movimento. Meu celular vibrou. Vi o remetente. A universidade. Abri. Parabéns, Rita de Cássia, você foi aprovada no curso de Direito. Eu li de novo, mais uma vez. Por um instante, a guarita sumiu, só existiam as letras. E aí? O colega do turno perguntou, vendo minha cara. Passei. Digo, passou onde? Direito, respondi. Ele riu animado. Rapaz, a gente tem até doutora aqui agora.
Quando cheguei em casa, a Isabel já sabia. Eu mandei mensagem antes, não aguentei. Ela me abraçou na porta. Você fez acontecer, disse, lágrimas nos olhos. A mesma que um dia saiu chorando de um elevador na Torre A, agora vai entrar com a cabeça erguida na universidade. Eu sorri, cansada, mas um pouco mais inteira. Um pedaço disso é culpa sua também, falei. Minha? Ela estranhou. Foi você que sentou comigo na mesa aquele dia e falou, vamos descobrir quem é a empresa. Eu podia ter só chorado, mas não chorei sozinha. Ela sorriu. Eu só empurrei. Quem empurrou de volta ao mundo foi você. Hoje, enquanto eu fico sentada na guarita, entre um relatório de acesso e uma ligação de interfone, olho para a tela do computador com o sistema aberto e, ao lado, para o caderno da faculdade. Tenho capítulos marcados: responsabilidade civil, penal, constitucional. Se um dia eu for parar numa sala como investigada por vazamento de informação, vou saber exatamente o que vão tentar me enquadrar. Vou saber nome de artigo, de inciso. Não sei ainda que papel vou escolher nessa cena. Eu poderia, diante de um juiz, fingir que tudo foi coincidência. Dizer que os áudios circulam por outros caminhos. Que imagens de garagem podem ser filmadas com celular por qualquer um. Que eu apenas fiz meu trabalho. Ou poderia admitir, com frieza, que a justiça que eu não tive, fiz com as armas que eu tinha. Que usei a verdade, ainda que por meios tortos, para expor gente que abusou da posição, que destruiu minha reputação por esporte. Não sei qual dessas Ritas vai aparecer lá, mas sei de uma coisa. A Rita de 12 de setembro de 2018 não existe mais. Aquela que enfiava o cabelo atrás da orelha de medo, chorava com vergonha de olhar para o porteiro depois de ser chamada de ladra, voltava para casa perguntando "por que comigo?", morreu naquele elevador de serviço. A que ficou no lugar aprendeu a conter o choro, a observar, a conectar, a agir por baixo dos panos. Talvez tenha ficado dura demais. Eu sei que não sou um exemplo de pureza. Se me perguntarem se tenho orgulho de tudo que fiz, a resposta é não. Mas se me perguntarem se me arrependo de ter mostrado quem eram Lúcia, Antônio e Renan de verdade para quem precisava saber, também não. No meio disso tudo, há um ponto que me dá algum tipo de paz: o Diego. Saber que ele saiu daquela casa, entrou numa boa faculdade, que pode ser psicólogo e quebrar o ciclo de arrogância e mentira que havia ali, faz minha vingança parecer menos destruição total e mais reajuste de rota. Talvez não exista justiça perfeita. Talvez não exista vingança limpa. O que existe, no meu caso, é uma história de Albon que cansou de ser invisível, que foi jogada para fora de um prédio que ajudava a manter limpo e decidiu voltar pelo único lugar por onde era possível, pela guarita. Se daqui a alguns anos eu estiver com carteira da ordem na mão, assinando petição, talvez olhe para trás e pense: foi feio, mas foi o que deu para fazer. Até lá, sigo vivendo entre revistas acadêmicas e telas de monitor, entre artigos de lei e relatórios de acesso. O micro-ondas da Copa da Guarita apita agora. 1, 2 vezes. Levanto. Dessa vez, eu tiro a comida antes de ficar fria, porque, se tem uma coisa que eu aprendi, é que deixar as coisas apitando sem resposta só estraga. E injustiça esquecida, por experiência, costuma voltar de um jeito muito pior. E aí, gostou da história? Se inscreve no canal, curta o vídeo para não perder nenhuma nova história. Até a próxima!